Olha, para quem tem filhos, poucas coisas são tão desafiadoras quanto lidar com uma crise emocional daquelas bem intensas, né? Aquele choro que não para, a raiva que explode. A primeira reação de muita gente é simplesmente querer que aquilo pare. Mas e se o objetivo não fosse parar a emoção, e sim entendê-la? É exatamente essa mudança de perspectiva que a gente vai explorar hoje. Pois é, essa é a pergunta que pode mudar tudo. Muitas vezes a gente age no piloto automático, sabe? Tentando corrigir o comportamento da criança. Mas a fonte que inspira essa nossa conversa de hoje nos convida a pensar de um jeito bem diferente. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem um objetivo que é mais comum: fazer a criança não chorar, não sentir raiva, não ter medo. Basicamente, silenciar o sentimento. Do outro lado, tem uma meta muito mais profunda, muito mais saudável: ajudar a criança a entender as mensagens que o próprio coração dela está enviando. Nossa, a diferença é gigante. É aqui que a chave vira de verdade. Em vez de olhar para as emoções como se elas fossem um problema que precisa ser resolvido, a gente pode começar a enxergá-las como informação, sabe? Como dados super valiosos. Essa citação da fonte é muito poderosa. Pensa bem, emoções não são defeitos, elas são mensageiras. A raiva pode estar ali, sinalizando uma injustiça. O medo mostrando uma necessidade de proteção. A tristeza falando sobre uma perda. Quando a gente para de lutar contra elas e começa a ouvir o que elas têm a dizer, aí sim, tudo muda. E para quem vive a fé, essa escuta abre uma porta direta para a conexão. Conexão com a criança, claro, que se sente vista, se sente validada, e também uma conexão com Deus, ao levar esses sentimentos em oração, ensinando que Ele é um lugar seguro para a gente sentir de tudo. Então, o ponto principal é este, olha só. O alvo não é ter uma criança que nunca chora ou que nunca fica irritada. O alvo é construir uma conexão tão forte, mas tão forte, que mesmo nos dias mais difíceis, ela se sinta segura para sentir o que tiver que sentir. Tá, a teoria é linda, a gente sabe, mas como aplicar isso na prática, naquela correria do dia a dia? A fonte que a gente usou sugere algo super acessível: rotinas emocionais bem curtinhas. E o que é genial nisso é que não se está falando de horas e horas de terapia, não. São de 5 a 10 minutinhos. Um tempo curto, mas que, se for investido com presença, com intenção, pode transformar completamente o clima emocional de uma casa. A proposta é dividida em 3 momentos-chave. De manhã, sabe? Para preparar o coração para o dia que está começando. Antes de dormir, para ajudar a processar tudo o que aconteceu e encontrar um pouco de paz. E para aqueles dias difíceis, aí a rotina se simplifica ao máximo. Às vezes, gente, um abraço apertado e uma oração bem curta são tudo o que precisa. Mas olha, o segredo não tá no tempo que isso dura. Não adianta fazer uma rotina super longa uma vez por mês. O poder de verdade está na constância, na repetição diária de um gesto de afeto, de escuta. É isso que constrói a segurança emocional na criança. Agora, vamos colocar mais uma camada importante aqui. Não dá para esperar que uma criança de 3 anos processe emoções do mesmo jeito que uma de 8. É fundamental respeitar o desenvolvimento neurológico e emocional de cada fase. A diferença entre as fases é bem nítida. Uma criança pequena, ali entre 2 e 4 anos, ela sente a emoção no corpo todo, mas tem pouquíssima palavra para explicar. Daí vem a birra. A ajuda nesse caso é dar opções. Você ficou triste ou ficou bravo? Já com uma criança de 7, 8 anos, a conversa pode ser bem mais profunda. Ela já consegue refletir, então o papel do adulto é mais o de ouvir e fazer perguntas abertas para incentivar. O material de base também faz um alerta que é crucial sobre o perigo da comparação. Sabe? Comparar um filho com outro ou com o filho do vizinho, isso só gera pressão, gera frustração. Cada jornada emocional é única e precisa ser respeitada. Ponto. E para aqueles momentos em que a gente simplesmente não sabe o que dizer ou o que fazer, a fonte nos lembra de algo muito importante. Não é preciso ter todas as respostas. A presença atenta, calma, amorosa, isso por si só já é uma resposta poderosa para o coração da criança. E para fechar, um tópico essencial e muito sério. Existem momentos em que o apoio que a gente dá em casa não é o suficiente, e aí é preciso ter a sabedoria de procurar ajuda profissional. A fonte lista alguns sinais de alerta bem importantes. Uma tristeza que dura semanas, uma ansiedade que paralisa, agressividade que se repete. E claro, qualquer menção, por mais sutil que possa parecer, sobre se machucar ou suicídio, deve ser levada muito a sério e a ajuda tem que ser procurada imediatamente. É fundamental reforçar essa mensagem.
Pedir ajuda não é um atestado de falha como pai, mãe ou cuidador. Pelo contrário, significa que se ama tanto aquela criança que se está disposto a buscar todas as ferramentas possíveis para garantir o bem-estar dela. Isso é um ato de coragem e de um amor imenso. E é muito importante lembrar, ninguém precisa passar por isso sem apoio. Existem profissionais, existem comunidades, existem recursos prontos para ajudar. A jornada não precisa ser solitária. Então fica aqui essa reflexão final. Uma simples mudança na pergunta. Sair do julgamento do comportamento para a curiosidade genuína pelo sentimento. Talvez essa pequena troca seja o começo de uma transformação gigantesca na forma da gente se conectar com as crianças em nossas vidas.